Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Rota do Sucesso. Aqui no nosso podcast, no nosso primeiro episódio, vamos receber duas irmãs gêmeas que trabalham na Caixa e, ao mesmo tempo, são donas de um vlog de vida de moda bem real. Elas são a personificação do que é ser uma empreendedora no mundo moderno e conseguem equilibrar essa vida dupla entre uma carreira CLT e, ao mesmo tempo, criar a própria empresa. E nós vamos hoje mergulhar na vida delas, é a Vanessa e a Vaninha. E vamos conversar aqui um pouco sobre esse mundo delas, para que a gente possa tê-las como inspiração para a nossa carreira e entender que sempre tem um jeito, sempre tem o seu caminho, cada um faz de uma forma, mas que dá certo. Então, vamos lá, meninas, bom dia. Bom dia! Sejam bem-vindas. Muito obrigada. E vamos começar falando um pouco da carreira, né? Como é que começou essa história da Caixa? Como é que vocês decidiram entrar, fazer o concurso, estudar? Fala um pouco, assim, de como vocês trilharam essa rota. Primeiro, agradecer demais, Helena, o convite. A gente fica muito lisonjeada de estar aqui nesse momento. E falar um pouquinho de Vânia e Vanessa, que muita gente já conhece um pouco, né? Através do nosso perfil no Instagram e o pessoal. E também da nossa loja virtual, que é o www.modatwins. Então, vamos lá. Tudo começou com Vaninha, então vou deixar ela iniciar aí em relação à carreira na Caixa. Bom dia, gente. Primeiro, agradecer, né? Como minha irmã falou. Eu estou muito feliz porque a gente está inaugurando, inclusive, o seu projeto, que é o seu sonho. E a gente, justamente, nosso projeto e nosso intuito, quando a gente pensou na loja, é encorajar as pessoas. Que bom que, de uma certa forma, encorajamos você a dar o primeiro passo. A gente está muito feliz. E aí, vamos voltar, né? A gente é de família simples, e aí nossos pais sempre incentivaram o estudo. Mesmo de família simples, a gente sempre gostou muito de estudar, enfim. E aí eu me formei em economia, aqui na UFRN, e sempre teve na minha cabeça de ser bancária. Eu poderia ter escolhido qualquer outra atividade, função, mas eu sempre realmente quis ser essa parte burocrática, ser executiva. Quando eu era pequena, sempre brincava de ser secretária, escritório. E aí eu me formei e fui para uma empresa privada. Né? Na empresa privada, eu não tive umas experiências muito legais. Contribuíram para a pessoa que sou hoje, sou agradecida, não vou falar mal das empresas. Mas eu sentia que não era o que eu queria fazer. E aí, no meio de um estresse, numa ocasião, eu resolvi sair da empresa. Sair para nunca mais voltar. Né? Eu digo que foi um mal que me trouxe muito bem. Às vezes, na vida, a gente... acontece coisas ruins, e aí vai depender da forma que você vai olhar para aquilo. Eu olhei para aquilo e virei a chave. Eu disse, eu não vou mais passar por isso. Eu não vou deixar mais que ninguém me grite ou me trate de uma outra forma. E aí, saí nesse dia e não voltei mais. E botei na minha cabeça que ia passar no concurso público, né? Nada na vida é coincidência, eu acredito muito, assim, tenho muita fé em Deus, que não cai uma folha no chão se for da vontade dele. E quando eu saí, abri o concurso da Caixa. E aí eu mergulhei assim, não fiz mais nada na minha vida, eu não sei estudar durante os meses. Fiquei ali estudando e as pessoas dentro de casa, meus irmãos, meus pais, né, ficavam, será que vai dar certo? Mas eu tinha essa convicção e fiz o meu horário como de trabalho. 8 a meio-dia, dava uma pausa, 14 às 18, dava uma pausa e ainda ia para um cursinho. E no final de semana, eu ainda fazia cursos mais intensos e não parei. Passei um tempo, uns 4 ou 5 meses, só estudando. E aí veio a aprovação. Na hora que eu estava fazendo lá, quando saiu o resultado, eu fiquei em classificação 31ª. E eu sabia que o banco mais ou menos chama entre 50, 60. Os 30, eu tinha certeza que seria convocado. E aí, o meu concurso foi em 2010. Concurso esse que demorou muito para ser chamado. Mas, novamente, tinha uma outra missão no meio desse percurso. No meio desse tempo, na expectativa de ser convocada, virou a chave dela. Eu vou passar para ela agora, para ela dizer como foi. Como é que foi que Vanessa entrou nessa história? Pois é aquilo que muitas pessoas falam, né? Tem gente que só acredita vendo. Quando eu vi Vaninha passar, ela foi o grande farol, assim, de esperança, né? De
coisas legais acontecerem nas nossas vidas. E aí, quando Vaninha foi chamada, eu entendi que era possível, porque a gente, às vezes, precisa disso, né? E aí, Veio para crer. Veio para crer. Inclusive, o projeto Rota do Sucesso tem um pouco disso, né? A gente precisa se inspirar em outras pessoas para poder entender que nós somos capazes. E todos nós temos também as nossas dificuldades ali no dia a dia. Sim. Perfeito. E aí, no que Vaninha me inspirou, a ideia de inspirar também pessoas, aí partiu de mim, mas por inspiração dela, né? Então, voltando, quando ela passou, eu disse, não, é possível. Só que aí eu me formei em letras, estava numa área diferente do banco. E aí, como ela bem disse, né? Tudo tem um propósito e foi bem real. O fato dela ter demorado a ser chamada foi o tempo que eu precisava que ela me ensinasse matemática. Eita, que bacana. Tanto que quando finalizou assim, vamos dizer, o meu entendimento nas disciplinas de matemática, que no meu só teve matemática financeira, ela foi convocada. Foi o tempo certinho. E ela foi bem paciente comigo, assim, eu fui para a divisãozinha básica e fui evoluindo aos poucos. E aí, Vanessa passou. No meu concurso diferente do de vocês, pelo que eu entendi, você também foi em 2010. Foi 2010, foi chamado em 2012. Foi chamado muito rápido, 2012, né? Eu fiz a prova em maio, em novembro eu estava trabalhando na Caixa, no meio do mesmo ano. Você passou em 2010 também? Eu passei em 2010, fui chamada em 2012. Também. Então, no fim das contas, todo mundo em 2012. Exatamente. todo mundo A diferença, se eu não me engano, acho que são 6 meses só, que foi o tempo justamente que ela me passou. A gente começou, acho que em fevereiro de 2012. E aí, assim, falando de carreira, o que o banco contribuiu para vocês? Porque a gente que está no mundo, né, bancário, a gente sofre muito essa visão assim, do preconceito. É um mundo extremamente estressante e você é escravo, trabalha muito. Eu queria assim, que vocês dissessem um pouco assim, o que essa experiência tem agregado a vocês e como que surgiu também esse projeto paralelo, que é justamente isso que a gente está falando aqui. Você trabalha, você é CLT, trabalha numa empresa, tudinho. E como que foi assim, essa transformação, essa virada de chave para também tentar ter esse outro lado? E quais foram os percalços assim, que vocês trilharam? Você quer para começar? Vamos lá. A Caixa, eu posso dizer que a Vanessa de hoje, nesses 11 anos de Caixa Econômica, me transformou demais. A primeira transformação foi em relação a sonhos. Eu, por exemplo, só viajei de avião pela Caixa. Então, aos 29 anos, eu estou dizendo porque tem muita gente que vê a gente assim agora, de repente fazendo uma viagem e outra. E a primeira viagem de avião fui pela Caixa. Então, a primeira transformação foi acreditar que os sonhos viram-se em realidade. Então, tudo que eu tenho de material e de desenvolvimento intelectual, eu posso dizer que a Caixa me formou. O que a Caixa também evoluiu bastante em relação... A gente até conversou ontem um pouquinho. Foi. Eu tenho ainda até hoje essa dificuldade de falar em público, essa dificuldade de reunir. E a Caixa me permite esse amadurecimento diariamente. No cargo que eu estou hoje... não é que seja uma obrigação, mas uma liderança, de gestão. O cargo de liderança, você precisa conversar com as pessoas e a comunicação ela tem que ser muito clara, transparente. O pessoal da ponta, né, que a gente fala, né, que Sim. atende as pessoas, elas precisam de informação real time. Então, isso me desafia todo dia e a gente vai evoluindo, né? Claro que o aprendizado é constante, não quer dizer que eu esteja pronta, mas falando de desenvolvimento, com certeza, hoje eu tenho mais coragem. E aí a palavra coragem, assim, no meu entendimento, não é você não ter medo. É justamente você fazer algo com medo mesmo. Aí é coragem, né? Realmente. Então, essa coragem, a Caixa me dá, até não só esse desafio que eu relatei agora, mas a gente que trabalha, sabe, as filas, né, enormes, a empatia, o desenvolvimento em relação a olhar para o outro, né? Aquela pessoa, quantas vidas a gente já transformou, né? A Caixa, a gente tem muito orgulho disso. Então, a Caixa desenvolve esse lado pessoal, humanizado diariamente. E aí, Vaninha pode falar da virada de chave para em relação o paralelo, né? Ter o encarreiramento na Caixa e também pensar em empreender. Isso. O meu ponto de vista sobre a Caixa, né? É uma empresa transformadora, a gente vê isso no dia a dia.
Eu acho importante dizer para as pessoas que a Caixa investe muito, inclusive nós temos uma Universidade Caixa. Eu, como sou muito estudiosa, não sou uma pessoa, eu já disse em outro podcast, não me considero uma pessoa inteligente, mas me considero esforçada, estudiosa e corro atrás do que eu quero, né? Se uma pessoa consegue fazer uma coisa em um dia, eu vou demorar um mês, mas eu vou lá e me dedico para acontecer. Então, acho que a Caixa, ela incentiva muito os funcionários a ser melhor. Inclusive, eu acho fantástico os processos seletivos ter a pontuação diferenciada para quem é formado, para quem é pós-graduado, para quem determinados tem cursos obrigatórios a serem feitos para a gente poder participar de processo seletivo interno. Eu acho importante as pessoas saberem que é uma empresa que dedica a educação entre os funcionários. Então, a Caixa me transformou para estar sempre em estudo, sempre em conhecimento. E como eu trabalho numa área também de liderança, uma área que é uma superintendência, então a gente fala muito ao público, tem muitas reuniões, inclusive a Caixa é totalmente transformadora no digital, reuniões virtuais, que faz com que a gente faça apresentações, vamos dizer, ao vivo, para outros líderes. Então, é um encorajamento que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? A primeira vez a gente fica nervosa, mas a gente sempre está fazendo reuniões semanalmente e ela transforma totalmente a Vânia de 10 anos atrás, é outra agora. Eu acho muito mais empoderada, inclusive. É uma empresa que também se dedica ao empoderamento feminino. Exatamente. Eu, inclusive, participei de um projeto lá em Brasília. E é interessante a gente falar esse lado, assim, porque às vezes as pessoas pensam que o trabalho do bancário, como eu já ouvi algumas vezes, ele é muito quadrado, vamos dizer assim, que é algo repetitivo e, na verdade... Não é totalmente dinâmico. Facetas totalmente diferentes. Eu faço um dia uma coisa, no outro já exatamente. É totalmente diferente. E aí, assim, o que é que isso te ajudou para chegar nesse projeto paralelo? Da onde surgiu isso, que despertou, né? Porque às vezes as pessoas ficam curiosas, né? Não, mas já é funcionário público, já tem o seu certinho ali, são pessoas que só querem estar mais acomodadas. A gente escuta muito isso. E como que veio isso? Como que surgiu? E se isso te causou em vocês duas algum conflito, assim, de, não, tenho que escolher entre aquela síndrome do ou uma coisa ou outra, e como está sendo essa construção? Eu acho que, no meu caso, foi um amadurecimento, né? Eu sempre fomos. Se você pegar nossas fotos pequenas, já éramos, vamos dizer, diferente do padrão. Já era com um blushzinho, todo mundo de calça, gente com aquela saia... colegial, né? Colegial. Então, assim, de pequena, a gente já dava indícios de que gostávamos de moda e maquiagem. Nossa mãe, todos os dias era um penteado diferente. E eu entrei na Caixa gostando do cálculo, amando, como eu sou formada em economia, sempre querendo ser executiva, mas já na executiva, lá como criança, sempre arrumada com um brinco grande. Então, eu entrei com uma cabeça que a parte da moda e da maquiagem fosse uma coisa fútil, né? E aí, eu tive que ter esse amadurecimento profissional, vamos dizer assim. Não, eu hoje já estou carimbada. Eu digo muito a ela que, depois de muitos desafios dentro da Caixa, eu acho que hoje a gente já tem o que a gente queria, que é o respeito dos colegas, e não precisamos mais provar mais nada para ninguém. As pessoas já nos conhecem. Então, todo mundo já sabe que somos competentes e continuamos usando nosso batom vermelho. Então, a gente foi construindo a nossa marca, né? E com aquela paixão de moda e maquiagem. E quando chegou um determinado... Não, já cheguei onde eu queria. No caso, mais ou menos. A gente sempre quer mais, mas tudo bem. Quando eu cheguei já onde a gente almejava dentro do banco, eu continuei gostando de moda e maquiagem. Então, a gente olhou uma para a outra, né? Mas aí o que Vaninha falou, eu vou contextualizar, falei já em outro momento também, em outro podcast. Sim. Mas aí esse sonho ficou guardado, né, dentro da gente. E depois que a gente carimbou, vamos dizer assim, a gente mostrou primeiro que poderíamos, mas agora por que não? E esse por que não colocar em prática um sonho foi a partir do momento trágico, posso dizer assim, da nossa vida, onde eu vi minha irmã apagada, literalmente, né? E aí eu pensei, o que é que eu posso fazer para trazer ela de volta? Aquele farol que eu falei antes. Como ela foi para você no passado. Exatamente. O que ela foi para mim, como é que eu posso ser agora o farol para ela? Permanecer vivendo e não sobrevivendo. E aí eu lembrei. Tenho um sonho
Tem um sonho. Vou chorar também. Tem um sonho por trás. Tem algo que eu sei que ela vai. Aí eu olhei para ela e disse, é hora da gente botar esse sonho em prática. Vamos pro projeto. E aí, aos pouquinhos, eu vi acendendo, né? Eu vi acendendo essa vontade de transformar também a vida de outra pessoa, que é o primeiro objetivo do nosso projeto. Essa chama que ela trouxe para mim há um tempo, há 10 anos, para entrar no concurso público. E essa chama que, de repente, eu trouxe para ela através do projeto, essa chama que a gente quer passar para as pessoas, para dizer, tem vida, tem sonho para realizar, então vamos acelerar, cuidar. Então, foi bem isso, né? A virada de chave veio no momento que a gente achava que estava tudo encerrado, e aí, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, a fortaleza que hoje eu sei que é fé, né? Que existe dentro de mim, para poder trazer minha irmã de volta. Ah, que lindo. Fiquei emocionada agora. Eu vi. Eu quase aqui chorando. Mas assim, eu achei interessante que ontem eu estava fazendo um bate-papo com a Vanessa e ela estava dizendo todo o detalhe, né? Porque você fica parecendo assim que não é um oba-oba, né? É tudo planejado. E aí eu vim acompanhando vocês assim há um tempo no projeto, né? Para quem não sabe, as meninas têm um Instagram, mas que na verdade é um vlog. Elas mostram ali a vida real, como é o dia a dia, se arrumando, aquela correria, filho, menino, que é o que a gente vive na realidade. Mas tudo isso tem um propósito, né? Foi um planejamento de marketing para essa criação do projeto delas. E eu queria que elas dissessem assim, detalhadamente, como foi que você fez? Você estudou isso? Teve o apoio de alguém? Essa construção já está há 2 anos, né? Mais ou menos. É bem interessante, Alice, trazer isso, porque a primeira coisa que eu fui ler foi sobre empreender. Tem muita gente que acha que empreender é você já ter um negócio, venda. E empreender é você tirar do papel algo que você quer realizar. Então, a primeira coisa que eu estudei, né? Eu posso dizer que sou empreendedora com o Instagram, que eu não estou vendendo ainda. Porque eu tirei um projeto do papel. Então, a partir disso aí, a gente foi estudar o que é que a gente quer. O que é que a gente quer vender. Antes de qualquer coisa, a gente quer transformar pessoas. Então, a primeira coisa que quis e quer é passar a nossa verdade. Então, as pessoas tinham que conhecer Vânia e Vanessa, né? Sim. Então, o primeiro ponto foi estudar. Estudar sobre empreendedorismo. Isso, depois as pessoas conhecerem a nossa história. Para quando o produto final chegar, tem um significado, né? A construção da marca. A construção da marca. Porque justamente sobre marca, né? A gente não começou já vendendo, porque a gente, quando começou a estudar, a marca tem que estar muito associada à história de quem está originando. Então, a gente achou que ia passar mais verdade se a gente primeiro se apresentasse, se as pessoas se conectassem com a nossa história. E o principal é levar um sonho, né, para as pessoas que têm dificuldade. Então, nossa história é uma história para quem está lá, já tem conhecimento. Não é uma história fácil. Então, mesmo com a história difícil, a gente consegue ir vivendo um dia por vez. Sim. E vivendo da melhor forma possível, né, diante do contexto. Mas aí, assim, no empreendedorismo, a marca tem que estar muito associada com o que a gente quer passar. A gente quer passar esperança, quer passar vontade, quer empoderar as mulheres. Então, a gente primeiro criou essa relação, que eles ficassem mais próximos de Vânia e Vanessa, para poder se identificar com www.moratwins. Então, é um Instagram que vai ficar lá, que se identifica com Vânia e Vanessa. Né? A gente quis fazer essa relação com os nossos seguidores. E hoje até as pessoas marcam a gente começou a falar naturalmente, não foi nada aos poucos. Era isso que eu ia perguntar. Vocês estudaram assim, fez algum curso como oratória? Porque eu vejo Vânia já lá toda íntima, né? Aqui, todo dia ela já, tipo assim... ela tá arrasando. E eu acho interessante, assim, um detalhe que eu aprendi, assim, no digital, é que você tem que ser muito... disciplinado. Disciplinado. Eu sou disciplinada. Ela é disciplinada. As pessoas pensam que... Gente, eu não vou nem falar sobre o horário de hoje para não passar vergonha. Mas, assim, claramente, eu entendo que você é uma pessoa disciplinada porque você realmente posta todos os dias. E todos os dias você faz aquilo ali. E eu queria que tu dissesse assim, um pouco assim, se tu acha que isso veio de ti mesmo, assim, desde que nasceu, ou você acha que é algo que você desenvolve
Como é que você faz para manter esse projeto assim e seguir? Porque, inclusive, de outras pessoas que eu conheço, né, do digital, muito que se fala é isso, né? Às vezes, é a consistência. É você realmente fazer aquela construção. Aquilo que parecia pequenininho, hoje vai se transformando. Você faz isso tudo planejado mesmo, assim? Tem prazo? Agora eu vou fazer isso, agora eu vou lançar isso. Agora, como que é para tu conciliar essa rotina tão pesada? Eu sou uma pessoa, assim, que eu sou muito determinada. Inclusive, é uma das coisas que me faz até levantar todos os dias, porque é uma coisa que eu... Como se eu estivesse escutando minha mãe falando comigo. Como vocês são determinadas. Ela falava demais. Então, todos os dias eu tenho uma disciplina de fazer meu devocional, né? Respeito a religiosidade das pessoas, mas eu, Vânia, faço meu devocional. E determinei. Eu sempre falo que somos sócios, né? Nós duas. E por trás tem nossos anjos da guarda, que são nossos maridos. Então, somos 4 pessoas por trás desse projeto. Então, eu sempre digo assim, não tem plano B. É plano A. Pode demorar 1, 2, 3 anos, mas esse projeto, a loja, vai dar certo. Vai dar certo porque eu determinei, a determinação é isso. Eu determinei que vai dar. Então, assim, eu acordo, fiquei emocionada. Eu acordo e, assim, eu faço tudo planejado ao ponto de não atrapalhar a vida de ninguém. Então, não quero atrapalhar a vida dos meus filhos, a vida do meu marido, então eu acordo mais cedo, eu acordo das viagens. Hoje, um parênteses, o exemplo de hoje, eu e ele atrasamos sem filho. Sem filho, sem nada. Ela colocou lá no grupo assim. Acordou às 6 da manhã. Acordei às 6 da manhã, já cuidei de 3 pessoas, fiz café, já tô pronta. E a gente enrolada. E vocês lá enrolada. Aí eu comentei com... Sem palavras, é verdade. Comentei com o Felipe, né? Aí eu falei pra ele, olha isso. Aí ele fez assim, isso é coisa de gente que tem compromisso, que é determinada. Aí eu fiz, meu Deus, eu tenho que ser como Vanessa. Eu tô bem mais, né? Não que não... Ela é. Mas a gente, assim, só complementando essa questão, ela tem essa constância, essa organização. E a gente, para não ficar pesado para nenhuma, né? Até porque pela rotina e tudo, a gente organiza por dia, uma fica no Instagram, a outra fica. Não tem muito, quando uma tá mais, né? Acontece alguma eventualidade, a outra assume. Então, essa parceria também é bem bacana, né? De fazer. Mas ela é essa pessoa mesmo. De dizer, ainda não postou. E eu, como eu falei, como eu sou muito estudiosa, eu vou mesmo para a internet. E hoje a gente tem, minha gente, um meio de comunicação fenomenal. Eu acho extraordinário. Que mesmo você sem ter condições, você vai lá no YouTube e no Google e coloca lá como engajar, como fazer reels. Então, eu estou sempre olhando as tendências, as novidades e vou colocando na minha verdade, né? Às vezes você não quer fazer porque não tem um espaço legal, porque minha casa não está legal, você dá um jeito. Tem gente fazendo coisas em ambientes assim que você... Simples e é incrível. Simples porque a pessoa está determinada a fazer aquilo. Então, você vai começar... Você não vai começar esperando o melhor momento, o melhor cenário, os melhores aparelhos, convite para entrevista. A gente começou sem ter credibilidade. Então, esse período que a gente não estava vendendo, a gente estava... ali Vocês mostrando... vendendo, na verdade, a sua história. A gente vendendo nossa história marca, né? e, para nossa surpresa, os convites estão vindo naturalmente, né? As empreendedoras estão se identificando com Vânia e Vanessa no contexto do marketing humanizado, né? O mais natural possível. E aí a gente está seguindo, né? Eu achei interessante porque antes de eu sempre tive também esse lado da intuição, de querer fazer, assim, poxa, eu gosto muito de estudar também. E eu ficava pensando, poxa, eu estou guardando isso só para mim, eu quero... Até que eu fui lá para Brasília e voltei, assim, totalmente inspirada. E disse assim, não, vou colocar essa coisa para frente lá. E aí, olhando, assim, essa construção de vocês, eu vejo que é bem parecido. E o banco, ele traz para a gente essa maturidade de ver o negócio como um todo. Então, vocês que estão aí trabalhando na empresa de vocês e muitas vezes não está satisfeito com o que está fazendo naquele momento, você tem que usar aquelas ferramentas que a empresa está te dando de maturidade, sim, de oportunidade, porque foi alguém que um dia passou por isso que a gente está começando a passar um exemplo. E utilizar isso para colocar em prática. Mas mais importante do que ficar no papel é você fazer, como Vânia disse, de qualquer jeito. Assim, qualquer jeito. Não é... A palavra não seria exatamente de qualquer jeito, mas fazer o seu melhor com o que você tem, né? Com o que você tem, porque aquilo ali vai te construindo, né? Eu achei perfeito, Elis. Pedindo licença aí a sua fala, quando você traz
a gente, às vezes, está numa situação hoje que não é o que a gente almeja para o futuro. Mas eu falo muito também para os meus colegas que trabalham comigo, vão, né, com certeza, se estiverem assistindo, vão concordar, porque a gente tem que fazer o nosso melhor no momento que a gente tem, com certeza isso vai ser um aprendizado para aquilo que a gente, quando tiver alcançado, né, a gente tenha maturidade. E aquilo que a gente aprendeu, mesmo num ambiente que você não está gostando, né, que não é o que você quer para a sua vida toda, mas aquilo, de alguma maneira, traz algo positivo para você amadurecer suas ideias e colocar em prática quando realmente você tiver alcançado um sonho, né? Eu vou dar um exemplo de determinação, se a gente for esperar o melhor momento. Hoje, ela tem um aparelho melhor do que o meu, bem melhor do que o meu. Aparelho celular. De celular. Aí, eu poderia dizer assim, não vou fazer porque as pessoas, quando visualizarem Vânia e Vanessa, né, a imagem vai ser diferente, porque o dela é melhor. Eu não me travo por causa disso. Eu acho que é o contrário. Já é outra... Eu já fico me cobrando mais. Para fazer diferente. Para fazer diferente. E melhor. Exatamente. Pois é. Então, acho que é essa a história, assim, né? É você pegar e transformar e acreditar. E eu acho legal também uma coisa que eu aprendi, assim, dentro da empresa e que é muito claro, assim, vendo vocês duas, é entender que cada um tem o seu jeito. Cada um tem um jeito. E se complementa. Porque você pode ser extremamente... por exemplo, determinada e processual. E a Vanessa pode ser aquele elemento de criatividade. Não, ela é total. Eu ia falar isso agora. Eu sou bem persistente, mas nem sempre. Ela me bloqueia muito nos conteúdos. Ela me bloqueia. Não, Vaninha, tá repetitivo. Tá muito sério. Que eu digo, a vida é muito pesada, minha gente. Vamos deixar isso mais leve. Ela não... Tá chorando muito, tá falando muito de coisa pra baixo. Eu acho que ela tem a leveza que eu preciso. Ela tem muito essa vibe da pegada. Não, a pegada é essa. A música de alta é essa. Entendeu? Eu sou bem, vamos dizer, burocrática. E ela vem com a criatividade. E eu preciso também dessa organização. Né, é um complemento mesmo. É um complemento. Aí a gente fala, quando tá demais uma coisa, vem Vanessa e dá um... E a gente se pergunta... A gente já fazia isso antes do projeto, de pedir a opinião da outra. Então, é tranquilo pra gente trabalharmos juntas. Porque... A gente sempre foi de pedir opinião. Inclusive, os maridos também eram acostumados a... Isso aqui, essa roupa tá legal. Eu, pelo menos, quando eu vou sair, uma curiosidade. Eu provo as roupas em casa e pergunto pro meu marido se tá bom. Aí ele dá uma sugestão. Não tá demais, só a blusa. O decote só em cima, não vai embaixo. O olho tá muito assim, você tá com o olho muito exagerado, tira o batom vermelho. Ele sempre peço a opinião dele. Então, colocar os maridos também no projeto foi uma coisa natural. Foi tranquilo, porque eles já participavam da moda e maquiagem sem saber. É a vida real mesmo, como a falou, vida real, né? Exatamente. E aí eu tô ali me arrumando e tô com uma dificuldade de prender o colar, ele vai lá, ajuda, e assim como é Eduardo também. Então foi uma coisa bem, né? Tá sendo bem gostoso mesmo, também. Construção, né? A gente tá se vendo bem mais, a gente tá se vendo aos sábados. A gente tá também curtindo o projeto. Bacana. E uma coisa que eu ia perguntar, assim, em relação, por exemplo, ao lado do banco, por exemplo, vocês acham que isso atrapalha? É uma construção conjunta? Sente que também, assim como o banco contribuiu para a construção disso, o que é que esse projeto também está contribuindo para vocês no encarreiramento do banco? E quais são essas perspectivas, assim, a tua visão sobre isso? A gente confessa que a gente fica até hoje um pouco preocupada, né? É natural porque assim, hoje, com as redes sociais, nossos gestores nos seguem e ao contrário também, né? Então, a gente tenta ter uma disciplina e que eles percebam que são coisas distintas, né? Então, se eu observar, por exemplo, o horário das postagens são horários, por exemplo, antes de chegar ao banco, no intervalo do almoço, no final do expediente, para realmente não ficar, vamos dizer, não que... Fazer uma separação justa, né? Justa, e até mentalmente, né? Pra gente também ter os horários corretos. Lá do banco, tô 100%. É aquilo que a gente falou. A gente tem que estar 100% naquele momento. Tô 100% aqui, né? Não tô pensando em outra coisa. Então, é 100% no banco, 100% na postagem. Um está ajudando a construção do outro, porque como a gente falou antes aqui, na caixa, desenvoltura, até de falar na rede social, no Instagram, tá me ajudando ajuda demais, né?
O próprio cliente também segue. Comenta, né? Comenta. Ó, coloquei o batom vermelho que você tá. E dá um empoderamento, porque vê a posição, vê que você tem uma loja. Eu acho que tudo tá casando. Tá casando. Não tá atrapalhando, é uma questão mais pro ladinho de Vaninha, que é a organização, né, da sincronia. Sim. Né, de estar 100%. Então, à noite, a gente tá 100% no projeto, no Instagram, estudando, trocando ideia. É tanto que tá pertinho já da gente dar o start na loja virtual, já aproveitando o momento. Então, a gente tá tentando fazer e tá casando, nenhum tá atrapalhando o outro, nem resultado na... Ou seja, minha gente, é possível. É possível, sim. E mais aí, Vaninha, exemplo, com filhos, né, que demanda também muito mais tempo, mas com organização dá tudo certo, tudo se encaixa. Com planejamento dá certo. E eu particularmente acho que o projeto está me empoderando demais no banco. Eu pelo menos eu vejo nas reuniões, por causa da desenvoltura dos stories, né? Eu tô mais natural na comunicação dentro do banco. Eu vejo total assim diferença. Mais fluidez, total. E empoderamento mesmo, sabe? Eu acho que o nome empreendedora dá um... dá um boom. E o fato de a gente ter conseguido tirar um sonho do papel também dá aquela... eu posso. Eu não sabia, eu particularmente era considerada uma pessoa muito fraca, frágil. Né? Muito emotiva, tudo chorava. Tu sabe que eu vim agora de Brasília para um projeto que a Caixa fez de liderança feminina. E a gente recebeu um treinamento de Rebeca Toyama, que é legal. Uma ela foi CIO de uma grande empresa internacional e hoje ela trabalha com a pauta lá na ONU sobre equiparação de cargos e salários entre mulheres e homens. E esse treinamento que a gente fez lá, ele falava exatamente disso, né? A diferença da liderança feminina da liderança masculina, que é um tema interessante também. Mas, principalmente, ela falava assim, da liderança como um todo, né? E se falou muito nesses pilares, inclusive, da intuição, de você se entender, de você entender o seu sonho. E, pegando esse gancho aí um pouco, eu queria entender como é que você sente essa questão da sua intuição, da fé, de qual caminho que você tem que seguir, misturando um pouco, assim, esse lado da intuição com o lado prático mesmo. Como que tu faz essa ligação, assim? Como que isso transborda para você na prática? Porque eu acredito que é uma habilidade que talvez nem todos nós tenhamos, mas a gente não sabe olhar e usar direito. E você, até por ser esse exemplo de determinação, de chegar lá e fazer e colocar em prática mesmo, como é que tu trabalha esses dois lados? Ai, que lindo você perguntar isso, porque... eu estou procurando uma brecha em alguns projetos para eu poder falar. Inclusive, falei para ela, para não atrapalhar, eu deixei um pouco, que eu tenho um Instagram sobre devocional. E aí, assim, nesse momento difícil, que a gente passou, muito difícil mesmo, eu achei que minha vida tinha acabado ali. Né? Eu fiquei em choque por um bom tempo. E aí, uma grande amiga minha me chamou para ir para uma missa de cura e libertação que tem aqui em Natal, Rio Grande do Norte. E eu fui por ir mesmo. Eu estava só sobrevivendo. E naquele momento, eu acredito demais que eu fui tocada por Deus. Hoje eu tenho convicção que eu fui escolhida por Deus. Fomos escolhidas, né? Eu sempre falo para ela, Deus escolhe os melhores soldados para enfrentar as maiores guerras. E aqui estamos. Para ser testemunho mesmo, eu tenho convicção disso, que somos testemunho de superação, né? E todos os dias, como falei para você, eu leio a Bíblia, né? E eu tenho um hábito, eu não sigo um capítulo. Eu peço a Deus para falar comigo naquele momento e abro aleatoriamente em qualquer página. E ao abrir nessa página, ele sempre fala comigo de forma como você está falando comigo aqui. De forma clara. Bem clara. Então, eles ficam rindo porque assim, não vou falar porque é uma coisa, mas eu acredito muito do que você verbaliza, volta para você. Inclusive, hoje no carro eu estava falando com meu marido sobre isso. E não é fácil. É muito difícil você tentar. Eu tento todos os dias não reclamar, porque você está voltando a coisa do negativo. Não falar mal das pessoas. Muito difícil também.
Não fazer fofoca também é uma atividade muito difícil, mas eu convido a vocês... A atividade é ótima. É difícil. Mas eu convido a vocês a fazer uma semana. E aí você vai, é natural, quando você tem um relacionamento com a pessoa, você começa a se relacionar, você vai pegando intimidade, é igual um namoro. 1 mês, 2 meses, 10 anos de relacionamento, você tá uma intimidade incrível, né? Uhum. Então a intimidade com Deus é uma coisa que você vai conquistando de pouquinho. E de verdade, quando você menos imaginar, você com clareza, você tem as coisas. Então, ele fala as coisas pra mim, tipo, só segue. Só segue que vai dar certo. Então, mas posso complementar a pergunta, né? A questão da intuição para empreender. Quando acontece coisas difíceis, que é o que Vânia relatou agora, e aí a gente, às vezes, não entende o propósito, né, de Deus na nossa vida. Então, no que essa parte que ela falou que ela estava em choque, nesse período todo, até eu ficava assim, surpresa com a minha reação diante do que a vida tinha para mim, como eu estava forte. Eu mesma não entendia como eu estava tão forte. E aí vem essa questão que você está falando da intuição. É hora de mudar alguma coisa na minha vida, nas nossas vidas. Aí aquilo de trazer ela de volta. E tem muita gente passando depressão, ansiedade. Muita gente aflita, angustiado, ansioso. E aí vamos pela minha intuição. E a minha intuição diz ainda que a gente tem muitas vidas para salvar. Muita gente que está nos vendo. eu creio também. Tudo que Se inspira, né? Então a intuição de uma tragédia para saber qual é o nosso propósito. Muita gente que me vê, muita gente que encontra comigo faz como você é positiva, como você chega alegre. E aí eu falo muito, essa questão da maquiagem e tudo, né? Que a gente não sabe. A gente não pode julgar as pessoas pelo que a gente tá vendo. Porque por trás disso aqui, às vezes o coração tá, né? Mas é para trazer um pouco de fortaleza para nossa vida, né? Trazer, assim, uma representação de que vamos para frente, tem... Uma das coisas que me inspirou a fazer o Rota do Sucesso é isso, é porque eu acredito que muitas vezes a gente tem tanta cobrança, né? Hoje a gente tem Instagram, tem YouTube, tem tanta rede social e a gente fica vendo ali todo mundo tão perfeito, todo mundo tão maravilhoso e a gente muitas vezes fica um pouco perdido, assim, será que eu sou boa nisso? Será que eu não sou boa nisso? Será que eu tenho que seguir essa carreira aqui mesmo? Será que, não, fulaninho é melhor porque ele tem essa liberdade aqui que eu não tenho? Então, acho que é meio que trazer para a vida real mesmo, meu amigo. Não é fácil, não. Em muitos momentos você vai se sentir em dúvida. Em muitos momentos você vai tá oscilando. E essas emoções, elas precisam ser entendidas, né? E a ideia de trazer pessoas como vocês, assim, tão determinadas, inspiradoras e que estão fazendo acontecer, é para entender que também tem altos e baixos. Todos nós temos. Que a vida real, eu costumo dizer lá no trabalho, todo mundo fica brincando comigo, isso aqui é a vida sincera, meu amigo. Isso aqui é a vida real. Então, assim, não é fácil, mas é gostoso quando você encontra o seu propósito. Daí a ligação da intuição, tudinho. Então, assim, fica esse exercício, né, assim, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre isso, ler mais sobre isso. Bem mais. Entender que as coisas vão acontecer, mas elas têm algo para te dizer. Uhum. E que é tão transformador poder chegar e entender que há 2 anos atrás talvez você estivesse numa situação em que você achasse que você não fosse capaz de tal coisa e que hoje você está aqui junto com a sua irmã construindo uma história e implementando, né? Então a ideia de começar com vocês foi isso. A gente fica muito feliz, muito feliz mesmo. Eu gosto de dizer que o testemunho está em andamento. Exatamente. Está em andamento, exatamente. E aí eu queria deixar, assim, primeiro agradecer, né? O tempo, a gente está aqui em pleno sábado emendado aí de um feriado, mas construindo, né? Construindo. E queria parabenizar vocês pelo projeto. Muito obrigada. Pelo exemplo. E deixar vocês aí à vontade para falar, se quiser falar onde as pessoas podem encontrar e viver um pouco mais com vocês todos os dias ali na internet. Falar um pouco aí da loja, do projeto de vocês, o que é, o que vai ser. E fiquem à vontade para... Tá bom, mais uma vez agradecer, Eline.
maravilhosa, executiva de sucesso dentro da Caixa Econômica. A gente deseja mais sucesso ainda com Rota do Sucesso. Estamos começando com, né, o projeto, Eline, a gente fica muito feliz de verdade. E aí, falando um pouquinho de Ivane e Vanessa, o nosso Instagram profissional é o www.modatwins, que é Moda das Gêmeas. E aí a gente está desde agosto do ano passado colocando o nosso rostinho para jogo, a gente fala assim, que as pessoas conhecerem nossa história. É uma história, né, como a gente falou, nós fomos criadas em bairro de periferia, podemos dizer assim, né? Andamos de ônibus até depois de se formar. Andamos a primeira vez, viajamos de avião através da Caixa aos 29 anos de idade. Então, dizer para as pessoas que os sonhos eles existem para a gente colocar ele na realidade e que há alternativas. A gente está dentro de uma empresa que a gente pode ter um encarreiramento, temos, na verdade, funções de confiança. E assim, em paralelo, queremos demais, antes de qualquer coisa, passar uma mensagem positiva, passar uma mensagem de fé e de força. É dizer que essa causa da ansiedade e depressão, nós perdemos nossa mãe para depressão. Antes, a gente não conseguia nem falar sobre, hoje a gente consegue dizer porque ajuda pessoas. A gente tem esse conhecimento e a gente tem nosso propósito em vida. Então, antes da venda, antes da coisa, né, a gente quer dizer que o intuito maior é a transformação de vida das pessoas. E sim, acordamos angustiadas, sim, acordamos aceleradas, sim, acordamos sem vontade de levantar, mas a gente bota um batom vermelho e vai. Então, nossas vendas, a gente, né, dando tudo certo, como o Vânia disse, só tem plano A. Tudo indica que a gente agora, no mês de abril ainda, vamos iniciar. A gente passou esses meses também testando produtos da vida real, produtos que sejam acessíveis, né? No meio termo ali, produtos que as pessoas... De qualidade. E com preço bacana. E com a durabilidade que a mulher forte guerreira que pega ônibus, que pega Uber, que pega... Da vida sincera, da vida sincera, que consiga passar o dia. Que sai 6 horas da manhã e chega à noite, que consiga estar com esse produto até o final do dia. Então, a gente passou esses meses também testando. Então, fica aí nosso Instagram, é o www.modatwins. A gente vai colocar na descrição. A gente vai iniciar com uma maquiagem, mas só para reforçar que a gente vai entrar em todo o rol da moda, tá? Acessórios, roupas. Mas aí, como o sonho é um passo de cada vez, o nosso primeiro passo vai ser na maquiagem, que é onde a nossa paixão maior, vamos dizer assim. Me chamei para inauguração. E para inauguração. Mas aí, durante 2024, a gente vai, se Deus quiser, fazendo o lançamento dos próximos produtos. E aguardamos vocês para nos acompanhar, né? Nessa vida real, nesse nosso projeto, que agora é loja. E plano A, minha gente. Não sei qual é o sonho de vocês, mas colocar na cabeça, determinar que vai fazer e vai acontecer. Consistência, determinação e muita oração. Isso. Ai, meninas, obrigada. Nada, a gente agradece, viu? Feliz demais. Foi muito ótimo. bom. Tchau, tchau.